Fala pessoal, aqui é o Valber Terminal Macro Trader, parceiros da corretora Elliott. Quero trazer para vocês aqui uma gestão, uma opinião, né, a opinião de algumas casas após a decisão do Banco Central do Brasil. Só para começar rapidinho, trazer um alinhamento aqui das expectativas, tá? Então, na pesquisa da Reuters de ontem a gente viu 45 economistas, 41 projetaram uma redução na taxa Selic, então um corte de juros basicamente era bastante esperado. O que surpreendeu o mercado mesmo foi a comunicação do Banco Central, tá? E eu vou trazer alguns destaques para vocês aqui que a gente trouxe no terminal. Na avaliação da Warren, por exemplo, o comunicado do tom significativamente dovish, utilizando a justificativa pouco usual baseada em trajetórias possíveis para a política monetária. O gestor aponta, então, o alongamento do horizonte relevante no primeiro trimestre foi uma estratégia para compatibilizar a convergência da inflação à meta, sem que o Banco Central promovesse uma mudança radical na política monetária, mesmo diante da deterioração relevante do cenário macroeconômico. Então, para Warren, bastante dovish, e o Barclays vem nessa linha do horizonte relevante do Banco Central, né? Aí qual a inflação do futuro que o Banco Central está olhando ali para tomar a decisão, pessoal? Então, a decisão do Copom de estender o horizonte relevante primeiro trimestre de 2028 antes do previsto, sem explicar a simetria altista do balanço de risco, sugere que o viés dovish e uma preferência pela continuação do ciclo de flexibilização. No entanto, em um ambiente de elevada incerteza, empurrar o horizonte para frente não reduz as dúvidas sobre o mercado macroeconômico, sobre o cenário macroeconômico. Pelo contrário, pode agravá-las aqui, segundo o Barclays. E aí o Goldman Sachs, ele vem na crítica, só que vem diferente. Ele fala que o comunicado como um todo, né, carece de clareza e objetividade, tá? Carece de clareza e objetividade e exibe um viés dovish inadequado, segundo a análise do Goldman Sachs. O banco avalia que o texto não deu a devida ênfase à deterioração significativa do cenário inflacionário, à resiliência do mercado de trabalho e o crescimento econômico, falhando em refletir a gravidade atual do plano macroeconômico. E aí, só para fechar uma pesquisa, então, depois dessa decisão e a opinião das casas, o mercado basicamente está vendo só mais um corte da Selic para esse ano, tá, pessoal? Então, 27 das instituições consultadas aí pelo broadcast, 18 apostam no cenário de redução. 9 estimam que a manutenção da Selic a 14,25%, então sem nenhuma alteração. Projeção de mediana para a Selic inalterada para 14%, então a Selic deve se manter a 14%, mais um corte só esse ano, que deve acontecer em alguma das reuniões, tá? Então, a Selic no máximo deve cair aí na expectativa atual do mercado, tá? Até uma vez em agosto, setembro, novembro ou dezembro, fazendo só um corte aí para esse ano. No horizonte de longo prazo, né, a Selic permaneceu estável a 12%, o mercado enxergando esse patamar no primeiro trimestre. E aí, com essa ambiguidade, com essa dúvida sobre a comunicação do BC, que deixou o mercado na dúvida do que realmente o BC vai olhar, para onde ele vai se importar, a falta de clareza e comunicação recente, a expectativa do mercado financeiro é que a ata da reunião, a próxima ata da reunião, e o relatório de política monetária já até quinta-feira, um relatório de política monetária que vai ter a live lá, comentando com o Galípolo e os diretores. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso, só para trazer para vocês também uma reação antes. Então a gente teve ali um duplo impulso aqui, eu tô mostrando pra vocês do dólar real, tá? Do quase 5,4 que a gente teve no dólar à vista, a decisão do Fed ontem já disparou o dólar. E aí com a decisão do dovish, então, do Banco Central brasileiro, a gente teve uma continuação dessa alta do dólar, foi quase 15 centavos aqui de alta, 2,80 desde a tarde de ontem, tá? E aí na taxa de juros também tem um cenário bastante claro em termos de ativos. A taxa de juros de curto prazo, os juros, né, para janeiro de 2027 chegou a cair quase 10 bips, quase 2 bips, e teve uma piora em relação às taxas de juros de longo prazo, tá? Chegaram a subir praticamente 26 bips. Praticamente 26 bips chegou a subir então a taxa de juros de longo prazo. O mercado, então, ele meio que tira um pouquinho de credibilidade, acredita que a inflação fica um pouco mais duradoura, um cenário mais de risco, né? Ao mesmo tempo que ele prevê que de repente o Banco Central possa forçar uma Selic um pouco mais baixa aqui no horizonte de curto prazo.